A paz do Senhor Jesus esteja com você, meu amigo, meu amado, servo do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Obrigado por ter acessado aqui no meu canal. Quero dar continuidade à série de aulas do meu curso da conversão à pregação. Antes de dar início a essa aula, eu peço que você já deixe o seu joinha, já se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative o sininho de notificações. Amém? Você é obreiro, você tem um chamado para ser obreiro, você está se preparando para ser obreiro. E o que você tem que saber? Quais as suas atitudes, né? Como um servo de Deus. No vídeo anterior eu falei sobre ter paciência, sobre você saber esperar a hora certa do teu chamado. Porque muitas pessoas têm o chamado, está ali na igreja, está sempre ali e ninguém enxerga isso. É porque a pessoa não tem chamado? Não, é porque ainda não chegou a hora, não chegou o momento. A tua hora vai chegar. Se você ainda não assistiu esse vídeo, esta aula, procure aqui nas minhas playlists e você vai achar esta aula. Amém? Na aula de hoje, eu quero dar alguns exemplos da vida de Josué. Como todas as outras aulas, essa também tem uma apostila em PDF, que eu vou estar disponibilizando no meu grupo do WhatsApp e agora também no meu grupo do Telegram, que é uma novidade. Eu criei um grupo do Telegram justamente para estar facilitando ao seu aprendizado. Amém? Vamos para a aula. Números capítulo 27, versículo 18 ao 20 está escrito: Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Veja bem, primeira coisa que você tem que ver aqui na vida de Josué, a pessoa que ela quer cumprir um chamado, a pessoa que ela quer se voluntariar à obra, quer fazer a obra de Deus, a primeira coisa que ela tem que entender, ela tem que ter o Espírito. Qual o Espírito? O Espírito Santo. Se você olha no livro de Atos dos Apóstolos, ali os discípulos eles fazem 3 exigências. A pessoa ela tem que ter boa reputação, tem que ser cheia do Espírito Santo e tem que ter sabedoria. São características de um servo de Deus. Isso tudo, qualquer pessoa, seja ela para estar iniciando ali na obra, ou uma pessoa que já tem uma caminhada com Deus, já tem algum tempo de ministério, ela tem que ter essas características. Ser cheia do Espírito, tem que ter boa reputação e sabedoria. Sabedoria você já está começando a ter, já está adquirindo através dessas aulas aqui comigo. Amém? Mas vamos lá. Escolhe aí, chama Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Se alguém, da sua liderança não chamar você, não colocar a mão na tua cabeça, não te consagrar para você fazer determinadas coisas, determinadas funções, não faça. Não queira agir com as tuas próprias mãos, né? Às vezes a pessoa diz assim, mas está demorando tanto, então se capacite. Enquanto a pessoa não te chama, enquanto o teu líder não te chama, vai se capacitando. Espera receber a imposição de mãos. Espera o teu líder enxergar em você que você tem o Espírito e que você está pronto para a obra. Espere Deus confirmar no coração do teu líder para que ele coloque as mãos sobre a tua cabeça. Amém? Josué esperou. Josué, creio eu que ele não estava nem esperando, aliás, este chamado, esta unção sobre a vida dele, de liderança. Estou falando de Josué, que foi um líder, mas isso serve para todo tipo de obreiro, diácono, evangelista, presbítero. Espere o líder consagrar você.
Não queira pôr a mão na tua cabeça e você dizer, eu estou me consagrando ao diaconato. Não, espera, tua hora vai chegar. Amém? Enquanto isso, veja algumas atitudes de Josué. Josué, no livro de Êxodo, Deus ele chama Moisés para conversar e Josué vai junto. Êxodo 24. Moisés sobe ao monte para falar com Deus, toda a congregação fica lá atrás, mas Josué vai junto. Isso mostra para nós, que estamos ali determinados em fazer a vontade do Pai, que você tem que estar em comunhão com Deus. Ah, mas o chamado, a obra é para o meu líder. Vai junto. Eu não sou um diácono ainda, mas vai buscar. Aqueles que ficaram lá atrás, aqueles que ficaram lá embaixo, não tiveram uma experiência com Deus. Deus não usou para quase nada, né? Apenas Deus, alguns chegaram a entrar na Terra Prometida, outros nem tanto. Então, se você quer ser usado por Deus, vá atrás da presença de Deus, busque a presença de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Não espere Deus ir até você, né? Porque Ele não vai. Ele vai atrás se for uma extrema, né, necessidade de usar você. Enquanto isso, busque você. Vai falar com Deus você. Deus ele se apresentou a Moisés e falou, vem, vamos orar, vem falar comigo. E Josué foi atrás. Da mesma forma que Eliseu. Elias, aonde Elias ia, ele falava, fica aqui. Não, eu vou junto. Eu vou com você. Eu vou contigo. Vai atrás. O interesse é teu. Vai atrás. Um outro exemplo. O próprio livro de Êxodo nos mostra que Moisés, já meio que de avançada idade, né? Já estava ali, já meio que, não debilitado, mas já estava com cansaço físico, né? O que a palavra de Deus nos diz? Quem vai para a batalha é Josué. Josué vai defender o nome de Deus. Josué ele vai atrás ali de defender o povo de Deus, né? Quem vai para a batalha é Josué. Enquanto isso, Moisés ficou o quê? Intercedendo. Lá de cima do monte. Êxodo capítulo 17. Em Números capítulo 13, 21 até o capítulo 14, versículo 9, mostra a determinação de Josué, né? O que eu quero dizer com isso? As batalhas é do povo de Deus. Você vai esperar o teu líder correr atrás de alguma coisa? Às vezes, se você, né, tem uma saúde um pouco melhor, você ainda é jovem, né, você está ali, né, novo na fé, cheio da fé, da unção, né? Enquanto o teu líder está se preocupando em estudar a palavra, em orar, em se santificar para poder santificar a igreja, qual a tua necessidade? De ir para a batalha, né? Vai evangelizar, vai anunciar o evangelho nas ruas, né? Teu pastor, o teu líder, eu tenho certeza que vai estar ali da mesma forma que Moisés, apresentando a tua vida para que você venha ter vitória, né? A determinação, como eu estava dizendo, em Números capítulo 13 ao capítulo 14, você vê que Moisés ele manda os espias para a terra de Canaã, espiar a terra de Canaã. E desses espias, 12 homens, um deles Josué. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Que Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida. Por quê? Porque neles tiveram um outro espírito, né? Um espírito diferente. Aproveitando que eu estou aqui em Números, com a Bíblia aberta no livro de Números, olha aqui, no capítulo 14, olha o que Deus diz, no versículo de número 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará
terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Você vê, a fé de Josué era diferente, né? Ele não se abalava com as dificuldades. A igreja, o povo de Deus, eles passam necessidade, passam aperto, mas Deus é conosco. É isso que você tem que ter na tua cabeça, né? Deus, ele prometeu, ele é fiel para cumprir, mas você não pode se desanimar. Você vai fazer a obra, você vai se dedicar à pregação do Evangelho, você não pode desanimar. As dificuldades, os gigantes vão aparecer, mas você tem que entender que o Deus a qual você serve é muito maior. Era isso, a fé de Josué era essa, a fé de Caleb, né? E aí, é essa fé, este ânimo que Deus quer que tenha no teu coração. No versículo 24 ele diz: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve um outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Olha aí, você vê, né? A diferença. Você é servo de Deus, tem um espírito diferente. Você faz parte do corpo de Cristo, então tenha um espírito diferente. Vai fazer aquilo ao que Deus colocou no teu coração de fazer. Em nome de Jesus, se fortaleça. Vai se preparando, vai buscando, vai lutando a batalha do povo de Deus, a batalha da tua igreja. Ah, você ainda não é um líder, você ainda não é um obreiro, mas você já serve a Deus, né? O teu pastor está te abençoando. Peça a direção para ele, peça a permissão e vai para a batalha, vai para a guerra. Vai chegar a hora que ele vai pôr a mão na tua cabeça. Enquanto isso, vai se preparando, vai mostrando para ele e para Deus que você está determinado. Amém? Ó, Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Ele debate com o povo a questão do que você vai servir. Porque tem muitas pessoas que a realidade é essa. Estão na igreja, mas não sabe se serve a Deus ou se serve o mundo. Você que está decidido fazer a obra de Deus, e eu creio nisso porque você está me assistindo até agora, né? Está determinado em fazer a obra de Deus, o que você tem que fazer? Decidir servir ao Senhor. Josué pergunta: eu não sei quanto a vós, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está determinado a fazer isso? Você já falou com a tua casa? A tua casa também está disposta a servir a Deus? Ou você vai servir a Deus para poder arrumar confusão dentro da tua casa? Né? Não adianta. Você tem que estar em concordância. Você tem que estar em união, em unidade. Amém? Eu creio que Deus há de fazer a obra na tua casa. Amém? Josué, tenho anotado aqui, na apostila que eu preparei, Josué, ele esteve assentado, né? Ele esteve aprendendo com Moisés, ouvindo, vendo tudo o que ele fazia, né? É isso que um bom obreiro faz. A palavra de Deus diz que nós temos que imitar a fé dos nossos pastores. Paulo, ele diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. A carta aos Efésios, capítulo 5, diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, né? Jesus, ele nos deu exemplo, a maneira que nós temos que nos comportar, a maneira que nós temos que nos agir diante de Deus, né? E os nossos pastores, os nossos líderes, eles já têm experiências de vida. Muita coisa você diz: mas eu não entendo por que ele está fazendo isso. Mas ele tem uma experiência, ele sabe o que faz. Pelo menos eu creio que ele sabe o que faz, né? Então, tome posse, aprenda com ele, aprenda a respeitar os teus líderes em nome de Jesus. Amém? Ó, Josué, após ele ter aprendido ali com seus mestres, após ele ter se assentado, ouvido, prestado atenção em tudo que Moisés fazia, ele assume a liderança da igreja, ele passa a ser um obreiro.
e no capítulo 8, versículo 34, como também no capítulo 24, do versículo 1 ao 13, ele ministra a palavra de Deus ao povo de Deus. Você tem ministrado a palavra de Deus? Você já prega? Você sente esse desejo no teu coração de pregar a palavra? Porque o obreiro do Senhor prega, viu? O obreiro do Senhor não foi feito somente para ficar assim na igreja intercedendo e entregando folhetim. O obreiro do Senhor também prega a palavra. Viu? O diácono prega a palavra. O evangelista prega a palavra. Na época dos discípulos, eles foram consagrados a diáconos, né? E sabe o que eles fizeram? A igreja começou a ser perseguida e eles saíram pregando a palavra. Jesus, ele chama ali os seus discípulos, né? E dá ordem a eles: vai, prega a palavra, anunciais, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Você é obreiro? Você é um diácono? Você é um levita? Você é um evangelista? Não importa, tem que pregar a palavra. Amém? Josué, ele pregou, capítulo 8, versículo 34, do livro de Josué, capítulo 24, do versículo 1 ao 13. Josué pregou a palavra. E no capítulo 8, versículo 32, Josué, ele escreve a palavra. No capítulo 24, versículo 26, Josué escreve a palavra. Anota tudo que você está ouvindo aqui. Está no culto? Anota tudo que o teu pastor está ministrando. Tudo que o evangelista está ministrando. Toda a palavra que sai da boca do pregador, da boca do profeta, do anjo de Deus que está ministrando a palavra, anota para você não esquecer, para que você venha ter um aprendizado melhor, né? Estuda tudo aquilo que você está anotando. Chega na tua casa, o culto terminou lá na igreja. Traz ele para dentro da tua casa, as suas anotações, vai lendo, vai estudando. Vai comparando com os escritos bíblicos, com as Sagradas Escrituras, né? Isso vai te ajudar até nas suas pregações, porque você ouviu o pastor pregando, você anotou o que o pastor pregou, né? Você estuda aquilo ali, guarda na mente, no coração, depois você prega, né? Josué, ele fez isso. Ele ouviu tudo que Moisés falou. Ele escreveu tudo que Moisés, né, já tinha até escrito, tudo que Moisés ministrou. Depois ele foi pregar para o povo. Está entendendo? Seja um obreiro de Deus abençoado. Eu deixei aqui para você alguns exemplos da vida de Josué. Mas esses exemplos só vão produzir um resultado na sua vida se você colocar em prática. Se você começar a praticar tudo isso que eu disse para você aqui, né? De buscar a presença de Deus, de você estar ali batalhando as guerras da tua igreja, né? Indo para as ruas, evangelizando. Se você meditar ali na palavra, né? Se você tiver um espírito diferente, todas essas dicas que eu dei para você hoje, dando exemplo da vida de Josué, você colocando em prática, eu tenho a certeza que você vai se destacar na obra do Senhor. Amém? Se você me acompanhou até aqui, eu peço para que você compartilhe essa videoaula, compartilhe com os teus contatos, com os teus amigos. Eu creio que ela vai servir de utilidade para todos nós. Amém? Espero ter te ajudado muito. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, né? Comente aqui nos comentários o que você tem achado da aula. E se você tiver alguma dúvida, tiver algum tema que você quer que eu aborde aqui no canal, também comente aqui embaixo que eu vou estar lendo e possivelmente até mesmo gravando um vídeo. Amém? Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço, pastor Eiron Mello.